Após um longo dia em que uma multidão fora alimentada milagrosamente com 5 pães e 2 peixes, Jesus olhou para os seus discípulos. Eles estavam exaustos, mas ele sabia que ainda havia uma lição importante a ser ensinada. Entrem no barco e atravessem para o outro lado do mar, disse Jesus. Ele sabia que precisava de um tempo a sós para orar e buscar forças. O sol já estava se pondo quando o pequeno barco dos discípulos partiu, deixando Jesus sozinho para subir ao monte. A noite caiu, e o vento começou a soprar forte. As águas do mar da Galileia, normalmente calmas, começaram a se agitar. As ondas batiam contra o barco, e os discípulos, experientes pescadores, lutavam com os remos para manter o equilíbrio. As horas passaram. A tempestade parecia crescer, e a escuridão da madrugada tornava tudo mais assustador. Os discípulos estavam exaustos, lutando contra o vento que soprava contra eles. Era como se o mar estivesse determinado a impedi-los de prosseguir. Por volta da 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, algo inesperado aconteceu. No meio do mar revolto, surgiu uma figura andando sobre as águas. Os discípulos, já no limite do medo, ficaram apavorados. É um fantasma, gritaram, o coração acelerado e a mente confusa. Mas então, uma voz forte e familiar cortou o barulho do vento e das ondas. Coragem! Sou eu. Não tenham medo. Era Jesus. Ele estava vindo até eles, caminhando calmamente sobre as águas como se estivesse andando por terra firme. Pedro, sempre impulsivo, sentiu algo despertar dentro dele, numa mistura de coragem e fé. Ele gritou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus sorriu e respondeu com uma única palavra: venha. Pedro respirou fundo. Seus pés tocaram a beirada do barco, e ele, hesitante, deu o primeiro passo para fora. Para sua surpresa, ele não afundou. Sentiu as águas sob seus pés sustentando de uma maneira que desafiava toda a lógica. Ele começou a caminhar em direção a Jesus, o coração cheio de fé e admiração. Mas então, o vento soprou mais forte. Pedro desviou os olhos de Jesus e olhou para as ondas ao seu redor. O medo tomou conta dele. Ele começou a afundar, e seu grito ecoou pela tempestade: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Seus olhos estavam cheios de amor e compreensão, mas também de um leve tom de repreensão. Homem de pequena fé, disse Jesus, por que você duvidou? Com Pedro seguro ao seu lado, Jesus o levou de volta ao barco. Assim que entraram, o vento cessou. A tempestade desapareceu tão rapidamente quanto tinha vindo, deixando o mar incrivelmente calmo. Os discípulos, que haviam assistido a tudo em silêncio, ficaram maravilhados. A presença de Jesus era inconfundível. Eles se ajoelharam diante dele e disseram com convicção: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E assim, naquela noite, em meio à tempestade, os discípulos não apenas aprenderam sobre a autoridade de Jesus sobre a natureza, mas também sobre a importância de manter os olhos fixos em Ele, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar.